façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Como o próprio Tribunal de Contas identificou há alguns anos atrás, essas entidades ficam com o valor principal depositado em conta. Pra você ter uma ideia, o TCU, quando identificou essa malandragem, mandou recolher todo o dinheiro que estava depositado ainda nessas associações, porque muitas já tinham gasto o dinheiro já tinha desaparecido. Então, a proporção que desapareceu, que sumiu, evaporou, posso errar aqui algum número, mas é mais ou menos 4,8 bilhões de reais. Foram parar na mão das associações e cooperativas. 4,8 bilhões? 4,8 bilhões. O governo distribuiu 4,8 bilhões para a cooperativa de invasor de terra. Muito mais para as cooperativas e associações. Esse foi o dinheiro que sumiu. Isso foi o dinheiro que foi comprovado pelo Tribunal de Contas que foi mandado indevidamente, ou seja, fruto de fraude das associações e cooperativas junto ao INCRA. 4,8 bilhões. E que foram repassados a terceiros que não se conseguiu identificar e, portanto, perdeu esse dinheiro. Além desses 4,8 bilhões, tem mais 2 bilhões que ainda estavam depositados nas contas das associações cooperativas quando o TCU identificou a fraude, e que aí o TCU deu a ordem para o Banco Central retomou esse dinheiro, trouxe de volta para os cofres da União. Claro que contrariando o interesse dessas entidades, dessas cooperativas e associações. Então não é só 4,8 que evaporou, tem os outros 2 que felizmente o governo conseguiu recuperar e que provavelmente iam tomar o mesmo destino. Mas o que o TCU identificou sobre esses 2? Que embora tenha voltado o principal para o governo federal, os líderes do MST e de outros movimentos ficaram com os dividendos, porque esse dinheiro ficou anos e anos rolando na conta. Então você imagina a associação Paulo Figueiredo do Jardim de Alá, tem lá 500 mil reais. Você aplica no CDI, aplica na Selic, vai tirando os juros todo mês, hora que o governo devolver, você devolve só o principal. E você ficou com o lucro, ficou com o rendimento. 2 bi. Ô Salles, eu confesso, eu já estou há muitos anos nessa indústria vital, mas eu não me canso de me surpreender. Eu não me canso de me surpreender. Exato. Hoje, realmente, eu não tinha noção do ciclo. Eu acho que as pessoas de casa também não tinham noção de como era o ciclo. Isso é o melhor negócio do mundo, isso é invasor. O que te dá? Uma indústria da invasão de terra. Uma indústria da invasão de terra, claro. Indústria. Quem que coordena essa indústria? Antes, eu quero saber quem coordena essa indústria, sem a menor sombra de dúvida, até porque eu acho que esse dinheiro volta de alguma forma, né? A gente aprende que é assim que funciona. Mas antes eu quero pedir às pessoas que estão nos assistindo, porque senão elas esquecem de fazer, que elas deem o like, mandem essa entrevista para as outras pessoas, porque a gente está vivendo um momento icônico aqui, uma caixa preta de um esquema gigantesco de financiamento da esquerda, de enriquecimento de militantes de esquerda, foi desvendado graças ao trabalho dessa CPI. E eu quero muito ainda ouvir muito mais o Salles, porque tem muita coisa ainda que eu quero entender. Eu quero saber dos indiciamentos, quero saber do G. Dias, como é que foi parar nessa história, quero saber como... Meu amigo G. Dias, né? Quero saber como é que essas coisas aconteceram. Explica melhor então, Salles. Continua aí o teu processo de explicação. Como é que... quem gerenciava esse processo todo? Veja só. A indústria de invasão de terra no Brasil começa lá atrás com a Igreja Católica. Isso foi bem explicado pelo Caiado quando ele esteve lá na CPI. Igreja Católica, Comissão Pastoral da Terra, Teologia da Libertação, Frei Leonardo Boff. Criam essa... Não coincidentemente o freio do Lula, né? Exatamente, freio do Lula. Não é o freio do Lula, porque o freio do Lula hoje é a Janja, mas o freio do Lula. O freio do Lula, Leonardo Boff, cria essa história de teologia da libertação, é inclusive proibido pelo Papa João Paulo II de falar em nome da igreja. Isso é uma coisa que eu não sabia, foi o Caiado que contou, e eu fui pesquisar e está correto. O Papa João Paulo II, como ele sofreu as arguras, os problemas, as agruras do comunismo, ele era totalmente contra os comunistas.
Então, lá na Polônia, aquela coisa toda. Então, o Leonardo Boff, quando desenvolve a teologia da libertação e tudo quanto era a ideia de comunista, o Papa, proíbe o Leonardo Boff em falar em nome da igreja e como religioso. Você está proibido. Você está... foi imposta para ele uma modalidade de pena no catolicismo que chama a pena do silêncio. Silêncio obsequioso. Ele fica obrigado a não falar mais. Mas, enfim, ainda que não falando, esse cara criou um problemaço, porque ele criou uma teoria que, por sua vez, deu ensejo destruiu a Igreja Católica. Ligas campesinas, né, ligas campesinas e tal, e que era, basicamente, um monte de liderança comunista, política, guerrilheiro, liderança, né, comunistada mesmo, arregimentando pobres nas cidades, nos grandes centros urbanos, nas cidades, que estavam desiludidos, morando em favela, em situações de muita fragilidade. Chegava um comunista bem com uma lábia bonita lá e falava assim: olha, vem ajudar a gente aqui nessa luta importante pela terra, a injustiça, a não sei mais o que e tal, vem aqui com a gente que você vai ganhar um pedaço de chão para chamar de seu. Pô, o cara é um favelado na cidade, não tem onde morar, né? Uma situação super degradante, de miséria mesmo. O que o cara faz? Ele entra pro movimento. E aí, quando ele cai no movimento, é que ele vê o que é aquilo de verdade. Essa narrativa foi levada para nós por vários ex-integrantes do MST e de outros movimentos em vários estados do Brasil. E as narrativas, em que pese eles sejam de diferentes estados do Brasil, as narrativas batem muito. Ou seja, não há combinação. O que eles narraram para nós é a verdade. O pessoal é levado, é arregimentado nas cidades, com uma falsa promessa de ganhar um lote de terra, de melhorar de vida, disso e daquilo, e de repente se vem em meio a uma guerrilha rural que tem uma permanente lavagem cerebral, a doutrinação, a ideologia permanente. Explica esse negócio eu fiquei muito impressionado com isso, Salles, com essa questão da lavagem cerebral da gente. Eu vi as imagens, inclusive da Carol Detoni, que eu entrevistei aqui semana passada, sua companheira lá na CPI. Eu vi no Instagram dela e vi no seu também imagens dos acampamentos com verdadeiras escolas de doutrinação, com parede do PT PT, Che Guevara, Lenin, Stalin, Marx, tudo que você pode imaginar. Quer dizer, essas escolas dentro dos acampamentos e assentamentos, o que elas deveriam? Além de ensinar as matérias normais, né, de escola para criança, matemática, português, física, química, qualquer coisa, deviam ensinar também técnicas de vida no campo, né? Porque esse pessoal, teoricamente, está num movimento cujo objetivo é a produção, acesso à terra no campo. Não tem nada disso nessas escolas, nem a matéria normal e nem sequer o treinamento para a vida no campo. As escolas são apenas e tão somente um pretexto de lavagem cerebral em cima das crianças. Doutrinação ideológica violenta e pior, com dinheiro público. Tem um programa, de novo, cai naquele episódio dos programas que eu estou te dizendo, que é a maneira de sugar dinheiro da União, né, tirar dinheiro da viúva. Nesse caso, o programa chama-se Pronera, que é o programa de ensino rural, que banca essas escolas. Só que é só cartilha do MST, é só professor engajado no MST, treinado pelo MST, é lavagem cerebral pura, e que geram o que eles mesmos chamam de sem terrinhas. São aqueles meninos, meninas, com roupinha de sem terra, boné de sem terra, que fazem aquela imagem bucólica quando aparece jornalista ou político, mas na prática que são usadas por esse pessoal como escudo humano. Quando eles fazem as invasões, quando eles fazem as ocupações, interdição de rodovia, invasão de prédio público, todas as bobagens que eles fazem, os crimes, eles põem essa criançada dos sem terrinhas para servir de escudo humano. Eles são os covardes, põem as crianças, põem as mulheres, põem os idosos. E os líderes, né, os que eles mesmos chamam de lideranças e militantes, ficam por trás, no bem bom. Deixa essa turma como bucha de canhão lá na frente. É o que eles chamam, eles próprios se denominam de massa de manobra. Então, esse pessoal... Isso é uma coisa impressionante demais, Salles. Eu não sei se você lembra, nós dois fizemos a última entrevista em vida do professor Olavo de Carvalho. Claro, no Conservatório. No Conservatório. E o Olavo, naquela entrevista, ainda antes do resultado das eleições, né? O Olavo ainda estava vivo.
antes do início do processo das eleições, o Olavo tinha dito, nós já perdemos. E aí as pessoas não entenderam o que ele estava dizendo. Mas no final das contas ele estava falando, era justamente sobre coisas como essa, né? Você vê, nós utilizamos o nosso dinheiro do pagador de impostos para financiar uma escola de formação de militância do PT dentro dos acampamentos do Sem Terra, tomando a propriedade de terceiros, e que, no final das contas, acaba beneficiando muito mais os organizadores, os líderes desse movimento do que qualquer outra pessoa. Então, é todo um ciclo de financiamento da esquerda com diversos benefícios através do dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos. E é um dinheirão, Paulo, dinheiro. Você sabe que o Geraldo... Esse dinheiro que você me falou é porque as pessoas, às vezes a gente fica falando de orçamento, bilhão para um lado, bilhão para o outro. Eu queria até saber qual foi o orçamento total de valor distribuído, pelo menos nos últimos 10 ou 20 anos, mas assim, há poucos empreendimentos que deixem 4,8 bilhões disponíveis. Então, assim, invasão de terra é um business, é negócio. Não é qualquer business, porque eu sou empresário, você tem a tua origem também no setor privado, a gente sabe como é que é, e é difícil ganhar dinheiro. Olha, talvez seja um dos melhores business do Brasil, seja a invasão de terra. É lógico, não, é um dos melhores business. E o movimento Sem Terra tem uma característica que, embora os grupos aí... façam um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.